Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Pilatos perguntou: que farei com Jesus, que é chamado o Cristo? Todos gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal que ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Então, Pilatos soltou Barrabás. Mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Quaresma é tempo de conversão, de aprender com Deus sobre as escolhas que fazemos e aquelas que afetam tanto a nossa vida quanto a vida de toda a humanidade. Este ano, o tema da campanha da fraternidade é a educação com o lema Fala com sabedoria, ensina com amor. Somos convidados a refletir sobre os fundamentos do ato de educar e os motivos das escolhas que fazemos. Concedemos a sabedoria para agirmos e fazermos escolhas a favor da vida e da fraternidade. Segunda estação, Jesus carrega a cruz. Carregando sua cruz, ele saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Jesus é o grande educador, que ensina com amor a viver com sabedoria, utilizando dos conhecimentos adquiridos para o bem. A salvação consiste em aceitar que Jesus Cristo é o único capaz de salvar a humanidade, pois foi Ele o escolhido de Deus para tomar as nossas dores e carregar o peso das nossas enfermidades. Naquela cruz que carregou estava todo o peso do pecado de todos nós. Pecado que fere as relações com Deus, com o semelhante e com toda a criação. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Como ovelhas, estávamos todos perdidos. Cada qual ia em frente por seu caminho. Foi então que o Senhor fez cair sobre ele o peso dos pecados de todos nós. Jesus, o Filho de Deus, sofreu para que encontrassem o caminho da salvação. Através da cruz, ele se solidariza com todos os sofredores deste mundo, e todas as quedas simbolizam todas as quedas da humanidade. Com isso, nos ensina que ninguém pode ficar caindo ou ser deixado nos caminhos da vida. A fim de nos educar para o amor e liberdade, Jesus se fez nosso mestre e educador. Ele ensina através do coração manso e humilde, com valores que nos tornam capazes de fazer o bem, evitando quedas pessoais e comunitárias. Senhor Jesus, pedimos que nos ajudeis a lutar por uma educação que forme verdadeiros servidores. Amém. Quarta estação. Jesus encontra sua mãe. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe: este menino será a causa de queda e reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição, uma espada transpassará a tua alma, e assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. No caminho do Calvário, Jesus encontra o rosto consolador de sua mãe. Foi ela quem o educou, percorrendo com ele os caminhos do amor do Pai. Agora, sua mãe sofre com seu filho as consequências de todo o desamor do mundo. A sabedoria de Deus não admite os modelos que excluem os pobres, não favorecendo uma educação integral que contempla os aspectos da vida. Ela ensina que o mais valioso é o ser e não ter. Jesus, perdoai-nos por não aprender e nem educar para a cultura do encontro, na escuta e da acolhida. Perdoai-nos pelos desencontros, divisões e contradições que separam as pessoas e ferem a sociedade. Quinta estação. Simão Siena ajuda Jesus a levar a cruz. Ao
Ao saírem, encontraram um homem chamado Simão, que era de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Pode fazer bem, respira, pode fazer bem com calma. Depois de criar o homem, Deus afirma não ser bom que ele esteja só. O apoio fraterno por meio da solidariedade dos irmãos e irmãs é fundamental para que ninguém se sinta solitário frente aos desafios do viver. A verdadeira educação deve contemplar a solidariedade, superando toda forma de egoísmo e de indiferença diante dos sofrimentos, especialmente daqueles que as cruzes são mais pesadas. Senhor, ajudai-nos a nos educar para a compaixão diante dos sofrimentos, alheio promovendo ações concretas que ajudem os que mais sofrem. Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Levanta sobre nós, Senhor, a luz da tua face. Jesus, o mais belo Filho da humanidade, que refletia integralmente a imagem e semelhança do Criador, agora se encontra desfigurado. A violência e a brutalidade das ações dos soldados representam toda a maldade do mundo, capaz de desfigurar o ser humano criado para refletir a imagem de Deus. Dominada pela palavra de Deus, a educação torna-se capaz de humanizar, promover a vida e estabelecer relações de proximidade, justiça e paz. Jesus, por meio de um pequeno gesto, Verônica o ajudou naquele momento de aflição. Que nossas palavras, ditas com sabedoria, e nossa forma de ensinar com amor contribuam para formar pessoas que revelem a glória de Deus. Jesus cai pela segunda vez. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. O caminho do Calvário é o símbolo da travessia da humanidade quando cessa o diálogo amoroso com o seu Criador. Tudo se traduz em violência, xingamentos e inculto, que levam as pessoas ao sofrimento. A amargura é falta de esperança. Promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil. À luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. E o grande objetivo da campanha da Fraternidade 2022. Para alcançá-lo, é preciso escutar, acolher, entender as razões e a realidade. E vamos buscar o que é bom para todos. Pai das misericórdias, e Deus de toda consolação, viemos hoje para o vosso Filho Jesus, humilhado por nossa causa. Educa-nos para a escuta e superação de toda divisão que nos falta, que nos afasta de ti. Oitava estação. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Seguia uma grande multidão do povo, bem como de mulheres que batiam no peito e choravam. Jesus, voltou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vossas mesmas e por vossos filhos. Jesus alerta as mulheres que choravam por ele que os sofrimentos eram por causa do pecado. Ele nos mostra que se nós não nos convertermos verdadeiramente, teremos tornado inútil o seu padecimento
atraindo sobre toda a humanidade as terríveis consequências que o pecado sempre produz. Uma das grandes lições do ato de educar se refere à correção, que é conduzir ao caminho reto de verdade. Assim, evangelização e educação ajudam as pessoas a discernir sobre do bem e rejeitar do que não convém. Senhor, não permitas que, por culpa das nossas omissões, tenhamos que chorar a sorte de uma sociedade tão pouca educa para a prática da fraternidade e do cuidado. Amém. Nona estação, Jesus cai pela terceira vez. O amor de Cristo nos impele, considerando que um só morreu por todos e, portanto, todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos para que os que vivam já não vivam para si mesmo, mas para que por eles morreu e ressuscitou. A terceira queda de Jesus no caminho do Calvário nos recorda que, embora a humanidade tenha alcançado grande progresso tecnológico e grande capacidade de produção de bens, ainda tropeça e cai. E quando se trata de reconhecer o igual valor de toda a vida humana e de promover a inclusão de todas as pessoas. Dom Luciano Mendes afirmava que um dos grandes serviços que se pode prestar a uma pessoa é ajudá-la a reconhecer a própria dignidade. Isso lhe permite lutar por seu próprio destino. A educação é conduzir e acompanhar a pessoa. A consciência de si mesma é do mundo em que vive. Essa é a primeira lição do ato de educar. Pai do céu, quão grande foi a vossa dor ao ver o vosso Filho amado cair ao longo daquele caminho tão doloroso. Quão grande é ainda hoje a vossa dor quando muitos de vossos filhos e filhas ainda tropeçam na vida por não terem acesso a uma educação de qualidade. Concedei que esta campanha da fraternidade contribua para mudar isso. Amém. 10ª estação, Jesus é despojado de suas vestes. Os soldados pegaram suas vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. A túnica era feita sem costura, uma peça só de cima a baixo. Eles combinaram: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar sorte para ver de quem será. Para salvar o homem e toda a criação, o Criador se submeteu à humilhação, despojando-se de sua condição divina, assumindo a total pobreza e fragilidade. Não se pode pensar na vida de cada um sem pensar na vida de todos e do planeta. O Papa Francisco afirma que a educação será ineficaz se não se preocupar também por difundir um novo modelo de vida, de pensar e de viver em sociedade e a relação de respeito com a natureza. Senhor, vemos a Terra sendo despojada da sua vida e beleza diante de tantas agressões. Concedei ao nosso país e ao mundo a graça de uma profunda valorização da vida, para vivermos em maior harmonia com toda a criação. Amém. Jesus é pregado na cruz.
Quando chegaram a um lugar chamado do Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O Filho de Deus deixou-se crucificar para nos salvar. A tal ponto chegou o amor de Deus por nós. Daquele momento em diante, a cruz se tornaria a escada que liga a terra ao céu, o caminho único de acesso à humanidade a Deus. Onde parecia ser derrotado o amor, na verdade triunfou, pois na cruz ficou pregado o pecado e a vida foi resgatada. Promover a educação é um serviço amoroso à vida do próximo. A maioria dos educadores exerce esse serviço à sociedade, gastando sua vida nessa tarefa tão exigente. A educação integral é libertadora e fundamental para humanizar as sociedades. Pode começar. Pai do céu, permitistes que vosso Filho Jesus fosse até o fim no céu, amor-nos por entregando-nos a sua vida pela vossa ajuda. Nossa sociedade no processo de conversão à fraternidade, a fim de que também os mais pobres tenham direito de receber uma educação para uma vida plena. Pelos mesmos Cristo vós pedimos. Amém. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Às 3 da tarde, Jesus gritou com mais forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Deus não se alegra com a morte. Ele é Deus da vida. Deixar seu filho morrer foi o preço de um amor insuperável. Ninguém jamais nos amará como Deus nos ama. O aprendizado da cruz é sobre esse amor incondicional que nos salva do pecado para vivermos a fraternidade que cura o mundo. A pandemia da Covid-19 trouxe muitos sofrimentos para a humanidade, com milhões de mortes e empobrecimento. Mas ela nos trouxe também grandes lições: valorizar a pessoa humana, a cooperação e a superação de desigualdades. Senhor nosso Deus, recebei hoje nosso agradecimento, louvor e adoração por vosso amor sem igual. Fazei que aprendamos as lições de tanto amor, vivendo e ensinando a todos. Amém. 13ª estação. Jesus é descido da cruz. Ao anoitecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornará discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. Estamos diante da cena comovente da entrega do corpo morto de Jesus à sua mãe, tendo aprendido a se fazer pobre de tudo. Para que Deus pudesse ser o seu tudo, Maria une-se à entrega total do próprio filho. Quantas mães sonharam para seus filhos um futuro promissor? Quantas mães choram por ver seus filhos adultos, lutando para conseguir sobreviver, porque não tiveram acesso a uma educação de qualidade que os preparasse para gerar seu próprio sustento de sua família, com dignidade e igualdade de condições. Senhor, as injustiças, os sofrimentos e a morte insistem em querer apagar os sonhos de um mundo justo e bom para todos. Conceda-nos sabedoria para esperar em vós com fé corajosa e atuante para transformar a vida do mundo. Amém. 14ª estação. Jesus é sepultado. José comprou um lençol de linho, desceu Jesus na cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o no túmulo,
escravado na rocha, depois rolou uma pedra na entrada do túmulo. Jesus, a maioria do povo não o compreendeu. Para eles era preciso pôr um fim a tudo aquilo e, depois da morte, o sepulcro aparecia ser o fim de todo o incômodo que ameaçava quem não queria compreender a verdadeira sabedoria de Deus. Faz-se necessário reconhecer como afetamos e somos afetados pelas nossas condições frágeis de humanidade. Como nos revelou a pandemia da Covid-19, é preciso saber com sabedoria e ensiná-la às novas gerações. O Pacto Global pela Educação, promovido pelo Papa Francisco, é um convite a todos repensarmos tudo que tem colocado a vida em continuo perigo e ameaça sonhos de um mundo justo e saudável para todos. Pai, queremos agora pedir-vos perdão porque muitas vezes compactuamos com sistemas que não valorizam a vida. Perdão também por não adquirirmos de todo o coração o reino da justiça e da vida pelo qual o vosso Filho Jesus entregou a própria vida. Amém. 15ª citação: Jesus ressuscita. O jovem disse às mulheres que foram ao túmulo: e não se assuste, procurais Jesus, o Nazaré, aquele que foi crucificado. Ele ressuscitou? Não está aqui. Veja o lugar onde o puseram. Mas vai e diz seus discípulos e a Pedro: ele vai à nossa frente para a Galileia. Lá o verá, como ele vos disse. A ressurreição foi a confirmação por parte do Pai de toda a vida de Jesus. Ela é para nós a certeza de que nunca haverá perguntas sem respostas ou caminhos sem saída. Jesus triunfou e por mais que haja sofrimentos, haveremos de triunfar com Ele. Se a Ele nos convertemos de coração, entregando-nos confiantes e vivendo o seu Evangelho. A educação, iluminada pelo Evangelho, oferece auxílio contra toda situação que degrada a vida. Ela é a parte do encontro em que todos são educadores e educandos na festa da vida fraterna, da vida marcada pela alegria, da construção cidadã, em que todos se interessam pelo bem coletivo. Pai, a ressurreição de Jesus é também a nossa vitória, triunfo da vida sobre a morte. Ao encerrarmos esta via sagrada, concedei-nos a graça de seguir em frente, renovados pelo Espírito do vosso Filho, mais decididos em favor da vida, falando a todos com sabedoria e ensinamento, sempre com amor. Amém.